hoje para falar sobre um tema que para muitos, né, quando acontece de alguém pedir, você ora, né, a pessoa foge, a pessoa se esconde, né, e nunca tem a disponibilidade, assim, eu vejo quando eu falo assim, ora, hoje você ora, né, a pessoa, hoje não, hoje eu não quero orar. É mais ou Né? menos, mais ou É um menos por aí. medo que vem, né? E é um medo que nós temos que vencer ele, Nós temos que né? quebrar, né? Nós temos que quebrar esse tabu nas nossas vidas, né? Porque a oração nada mais é do que nós estamos falando aqui. Eu conversando com o Senhor e o Senhor conversando comigo. Se um de nós dois fosse Deus, seria uma oração. Seria uma oração, né? E para muitos é algo muito difícil, é algo que, né, a pessoa trava nesse momento, né? Mas nós estamos aqui para conversar sobre isso e eu creio que para muitos hoje vai ser quebrado isso na vida deles. Eu sei muito bem o que é isso. Você que me conhece há mais de 20 anos, sabe que no começo da nossa caminhada, a oração com mais alguém sempre foi muito difícil, né? Pelo menos naquele início para mim. Então eu entendo o cristão que, vamos dizer assim, que chegou agora, um novo convertido, tem uma certa dificuldade na oração. Mas eu vejo um problema maior na oração com relação ao cristão que já está há algum tempo, né? Que já não é mais um novo convertido, já tem uma intimidade com Deus, e não exatamente que tenha medo, mas que parece que foge, não dá à oração o devido valor que ela tem, né? Fala assim, vamos fazer uma reunião de oração na igreja? Aparece 2 ou 3. Agora você fala assim, vamos fazer uma comunhão lá. Aí parece muito, né? né? Aí até quem não foi convidado aparece. Mas é assim. Mas então, eu acho que a gente um caminho que a gente precisa deixar claro, né, para quem está nos ouvindo, é a importância da oração. A importância. Eu vejo, não sei se você concorda comigo, eu vejo assim, por exemplo, um filho dentro de casa que não conversa com o pai, qual é a importância desta conversa? Ou o que essa falta de conversa acarreta? Então, quando nós nos consideramos filhos de Deus e não temos essa conversa, mesmo que seja para pedir alguma coisa, né, bom seria se fosse só para agradecer. Verdade. Mas mesmo que seja para pedir, essa conversa é necessária, né? Eu vejo assim, né? Um filho, como o senhor colocou, né? Que está dentro da casa do pai e que não tem um diálogo com o pai, eu vejo assim que muitas vezes esse filho não tem reconhecido a paternidade dele. Isso acontece então com Deus, né? Se Isso eu não acontece converso também com com Deus, porque se eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu vou ter que procurar você, eu vou ter que me relacionar com o Senhor, né? Ao ponto que eu venha ter uma comunhão com o Senhor, até chegar a gente ter uma intimidade, aonde eu posso falar com o Senhor, abrir o meu coração para o Senhor e vice-versa. Essa é a comunhão com Deus. Se não tiver esse relacionamento, não vai ter como eu ter uma comunhão, não vai ter como eu me relacionar com o Senhor. Deus sabe o que está dentro do meu coração? Sabe, porque a palavra de Deus fala assim, que Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe também, por que eu devo orar, pastor, se Deus já sabe aquilo que eu vou pedir a Ele? Porque a palavra também fala, antes de nós abrirmos nossa boca e falarmos a palavra, pronunciarmos uma palavra, Ele já sabe aquilo que nós iremos falar. Mas o porquê de tudo isso hoje? Porque Ele, como o senhor me conhece há mais de 20 anos. Creio que o senhor já conhece algumas coisas da minha vida que eu não preciso mais falar. A maneira que eu chegar aqui, o senhor vai saber como eu estou. Eu não vou precisar ficar falando muito. E também eu já conheço um pouco o senhor, né? A maneira que o senhor chegar,
eu vou conhecer como que está o Senhor. Então, Deus conhece? Conhece. Mas o porquê a oração? A oração nada mais é para nós nos comunicarmos, para nós falarmos, né? A palavra de Deus fala assim que no início, né, quando ele criou Adão e Eva, a palavra fala que ele vinha toda virada do dia. Muitos falam que não, Deus vinha para conversar. Mas se você trazer hoje para o nosso dia, Deus ia ali para ter um relacionamento, né? Para ouvir Adão, ouvir Eva. Né? E o que tem acontecido hoje? Devido ao pecado, né, muitos têm se atentado. Quando chega na presença de Deus, o que acontece? A pessoa ela é confrontada com a presença de Deus. E daí aonde que acontece é de nós ficarmos tímidos e a tendência nossa é nos escondermos. É que a gente esquece, né, que, como você disse lá no início, Adão tinha esse relacionamento íntimo com Deus, mas Adão desobedeceu. E por desobedecer, ele foi distanciado desse Deus, da presença desse Deus. E essa distância fez com que ele perdesse a intimidade que tinha. Então fez com que o homem perdesse a intimidade que tinha com Deus. Aí Jesus veio, morreu na cruz por nós e restaurou essa possibilidade de estarmos de novo na presença de Deus e termos intimidade com Ele. Correto. E aí ele disse assim, mas embora eu fiz para todos, nem todos vão fazer. Aqueles que quiserem vão fazer. Deu-nos a liberdade de escolha. E às vezes mesmo nós dissemos assim, eu quero. Tá bom, eu quero. Eu quero, mas aí Deus está lá e fala, então tá, você quer? E aí, vamos bater um papo? Né? Vamos conversar um pouquinho? Você quer? Como é que está a sua vida? Você quer? Fala comigo. Então, embora, como você disse, Deus saiba de tudo que se passa na nossa vida, Ele quer ter esse relacionamento, essa intimidade. Ele quer que a gente converse. Ele quer que a gente peça, que a gente agradeça, que a gente fale. Então, a oração é essa comunicação, essa intimidade com Deus. É isso? É nesse caminho que você está seguindo. É nesse caminho. E hoje eu vejo da seguinte forma, pastor. A gente tem vivido no mundo da tecnologia, né? Antigamente era muito papel. Daí era a máquina de escrever, daí veio o computador, né? O primeiro computador, nossa, é a máquina, né? E era algo, né, muito grande e demorado, né? Onde você tinha a internet, quando veio aparecer a internet, era aquela internet de escada que fazia o barulhinho lá até entrar, né? E daí daqui a pouco veio o celular. O celular é algo que tem assim tomado muito tempo das pessoas. E o celular nosso hoje, quando nós usamos muito ele, a tendência dele a bateria ir descarregando. E na vida do cristão, o que tem acontecido? A bateria tem descarregado bastante. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, vamos colocar não muito distante, vamos colocar o hoje, que nós temos vivido o hoje, essa pandemia. O porquê de tudo isso? Creio que Deus tem um propósito sobre tudo isso. Né? A pessoa antigamente, quando estava atribulada, ela falava assim, rapaz, eu levanto, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ter uma comunhão com Deus, eu não tenho tempo para nada, o meu dia é muito corrido, não tenho tempo para respirar. Né? E hoje, o que acontece? Agora ela tem tempo. Hoje tem o tempo, mas ela não tem colocado a tomada onde vai recarregar. O tanto que eu orar é onde eu vou ter mais intimidade com Deus, é onde que Deus vai estar me carregando a minha vida espiritual. A minha vida espiritual, para ela estar
boa, para ela estar, né, no patamar a qual nós queremos chegar, eu tenho que carregar ela todo dia. O porquê? Hoje eu me carreguei, mas amanhã a luta vai vir, a dificuldade vai vir. E se eu não estiver preparado, o que vai acontecer? Essa bateria minha que estava carregada, ela vai descarregar, ao ponto de eu chegar a ficar desanimado, ao ponto de eu não querer mais buscar. E isso a gente pode notar que é algo que tem acontecido na vida de muitos que estão no nosso meio. O porquê? Porque aquela vida de oração que tinha já não tem mais. E uma das formas da gente carregar é justamente a oração. Né? A gente buscar. Você quer ter uma vida de vitória? Você tem que colocar o seu joelho no chão. Você quer ter uma vida próspera? Joelho no chão. Nada vai cair do céu. Diz um ditado aí fora que ninguém dá almoço de graça para ninguém. Né? Você quer almoçar? Você tem que trabalhar. Você quer obter algo? Você tem que conquistar. E na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Nós temos que conquistar. Cristo deixou para nós as promessas, as conquistas. Sim, deixou. Mas se eu não for atrás, é a mesma coisa. Eu ser herdeiro de um monte de coisa da minha família e tá lá. Se eu não for atrás, ninguém vai me dar essa herança. Eu tenho que ir atrás, conquistá-la. Né? E cada dia eu vou ter que ir conquistando, eu vou ter que ir crescendo, eu vou ter que ir trazendo isso para a minha vida. Senão o que vai acontecer é o que nós temos visto hoje. Muito blá blá blá, muita reclamação, muita murmuração. Né? E a pessoa até esquece às vezes de quem é Deus na vida dela. A pessoa, ela vem reconhecer, ela vem buscar Deus quando o sapato aperta o calo dela. A gente, em quase todos os episódios que nós fizemos aqui, uma palavra surgiu, chamada apostasia. Né? E um dos fatores que acontece é justamente esse esfriamento. A pessoa perde a comunicação com Deus, perde o desejo de orar, não pratica isso, porque é uma prática. Né? Não pratica isso e vai se afastando de Deus. Vai se afastando, vai perdendo, aí não quero mais. Eu não preciso mais de Deus. E aí começa tem prosseguimento na apostasia. Né? E para nós orarmos, você falou assim, aí surgiu o telefone, surgiu agora o smartphone. A Bíblia, ainda lembro que em bons tempos falava assim, a Bíblia tem um telefone direto com Deus. Né? 00 que ajoelhe no chão, 33:3. Né? Jeremias 33:3 que diz assim, clama a mim, né? Que eu te ouvirei. E fala assim que nos contará coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. Mas ele só vai contar se eu for buscar. É como você disse, se eu não for buscar, Deus não vai me contar. É como a palavra de Deus fala, né? Aquele que bate... Exatamente, abre. Se eu não bater, pede, não vai abrir. Se eu não pedir, eu não vou receber. Né? A palavra de Deus fala assim que a gente pede e pede mal às vezes. Aí não recebe, porque e pede não errado. recebe, né? Ou a gente pede segundo aquilo que a palavra nos ensina, mas às vezes está demorando. Porque não é o tempo? Porque não é o tempo. Eu vejo assim que às vezes Deus está trabalhando no meu caráter e no seu, para você estar pronto para receber aquilo que Deus tem para sua vida. Porque eu vejo assim, antigamente, quando não, né? Ainda nós somos jovens, né? Vamos falar assim. Eu não sou atrás. Eu não sou tanto de idade assim, né? Então, um tempo atrás, né? Quando a gente fazia 18 anos, o que nós queríamos? Quero ter um carro, ou quero ter uma moto,
né? A gente não se preocupava em primeiro ter a carta, a habilitação para a gente poder, né, dirigir. O que a gente queria? A gente queria dirigir de uma forma ou de outra, podendo ou não podendo. Era algo que você tinha aquilo no seu coração e até aquilo não concretizar, você não parava. E por que hoje, pastor, as coisas têm ficado tão difíceis? Né? Assim, vamos voltar para a oração novamente. O porquê hoje, né? Um tempo atrás, a gente tinha aquele vigor de estar pedindo. A gente não queria saber. A gente era igual um bebê, né? Que abre a boca, até você não ganhar aquilo que você não queria, você não parava de chorar. É igual uma criança recém-nascida. Ela não sabe falar. Ela não sabe. A gente não sabe entender às vezes, mas a gente sabe quando ela está chorando, ou ela está suja, ou ela está com fome, com frio. Né? Então, hoje tem ficado, eu vejo assim, a pessoa tem desanimado muito fácil. Porque tem perdido essa comunicação, né? Tem se esquecido de orar. Às vezes eu vou na igreja, aí lá a hora que o pastor ora, aí recebe aquela oração, a hora que fala, vamos orar, talvez ela até ora lá junto na igreja, mas depois saiu de lá, né, não tem uma outra comunhão com Deus no sentido de oração. E aí se perde, e aí parece que fica tudo difícil e não consegue entender que basta fazer como a criança. Né? A criança chora porque é a língua que ela consegue fazer, que ela consegue expressar, é a maneira de expressar dela. Mas nós temos uma maneira correta, nós podemos fazer como Jesus disse, entrar no quarto, fechar a porta, ter um tete-a-tete com Deus. Né? E às vezes fala assim, mas eu não sei falar, Jesus disse que ele nos ouve até no secreto. Então não precisa falar, pensa, fala, Deus, eu estou aqui, eu não sei que palavras falar. Então nós conseguimos conversar com Deus até desta forma. E ele responde. Então, hoje, a oração ela está muito perdida. Parece que ela não está tendo o devido valor. Momentos de oração, antigamente, era uma alegria para alguns acordar de madrugada e botar o joelhinho no chão e orar. Falava de vamos ao monte orar, o pessoal tinha prazer em estar lá. Não que o monte faça diferença, mas por tirar aquele momento só para Deus. Então, o que eu vejo assim de importante no monte é que a gente tira um espaço de tempo exclusivamente para Deus. Se eu estou orando em casa, claro que Deus vai me ouvir tanto quanto no monte, mas a chance de eu ser interrompido é muito grande. Então, lá no monte, não tem essa chance de ser interrompido. É eu e Deus. Então, o pessoal o crente tinha muita alegria desses momentos, que hoje ele já não tem mais. Está perdendo. É preciso restaurar esses momentos de oração do crente, do cristão, para com Deus. Porque é essa conversa que vai trazer mais intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, a gente não tem um relacionamento não tem intimidade, sem intimidade nós estamos perdidos. É verdade. Eu vejo assim que com tudo que nós temos vivido hoje, como eu falei no começo, vamos falar do hoje, não lá do passado distante, mas eu creio que Deus tem feito tudo isso, usado esse vírus maldito, onde nós temos visto que muitos têm ido, né, voltado para casa, muitos não sei, né, como estava no momento que partiu daqui, né, mas eu vejo assim que Deus tem dado uma oportunidade de nós restaurarmos isso dentro dos nossos lares. Né? A igreja só vai ser uma igreja forte se a minha família for uma família forte. Se a minha família for uma família doente, ou se o meu lar não estiver em ordem, a igreja do Senhor Jesus também, que sou eu, que é o Senhor, ela não vai estar de uma maneira correta. A igreja vai estar doente, a igreja vai estar desarrumada,
É como a palavra fala, que o Senhor, quando vier buscar, ele não vai vir buscar o pastor Marcos ou o presbítero Paulo. Ele vai vir buscar a sua noiva. Exatamente, a igreja, né? A noiva. Né? E essa noiva, ela tem que estar perfeita aos olhos do Senhor. Então eu creio que Deus tem dado esse período onde nós não tínhamos tempo de sentar, conversar, aonde o filho chegava do trabalho, mal sentava na mesa para jantar e já saía correndo para a escola, né? Não falava, não tinha um relacionamento com o pai, com a mãe ou com os irmãos. Hoje não, hoje tem sobrado esse tempo. E muitos hoje, com o medo que tem vindo, né? Como vai ser isso na minha vida? A palavra de Deus fala assim que nós somos reis e sacerdotes. Eu tenho que ser o sacerdote da minha casa. Se eu não estou sendo, eu tenho que restaurar isso na minha vida novamente. O porquê? Deus vai cobrar de mim, não é do Senhor como pastor, né? Ou o sacerdote da minha casa. Eu tenho que levar a minha família, a minha esposa, os meus filhos aos pés de Jesus. O que é estar aos pés de Jesus? É estar ali clamando a Ele, é estar ali colocando a minha dificuldade para Ele, é estar colocando aquilo que eu não consigo vencer, é estar ali pedindo para que Ele possa me dar sabedoria, para que eu possa ensinar o meu lar. Então eu creio assim que Deus tem dado essa oportunidade e muitos ainda não descobriu o porquê de tudo isso que tem acontecido nas nossas vidas, esse momento que nós estamos passando. Pensa que é somente um vírus que veio da China, que foi construído não sei por quem e foi enviado para nós, e de vez a gente nesse momento ter a sabedoria de como a gente deve conviver com isso, deve refletir sobre isso, o que nós temos feito. Muitas vezes nós temos amaldiçoado a vida de pessoas, muitas vezes nós temos destruído a vida de pessoas com palavras, porque a gente não só destrói a vida das pessoas fazendo algo contra elas. A palavra tem poder, a palavra às vezes mata a pessoa. Então, hoje, a gente tem tido esse período de ir aos pés do Senhor, restaurar isso que tem sido quebrado dentro dos nossos ares, tem sido quebrado na nossa vida. O porquê tem sido quebrado? Por causa de Deus? Deus não, tem sido quebrado por causa de mim. Entendeu? E daqueles que ainda não tem o seu lar restaurado, não tem a sua casa em ordem. Sou eu que sou o problema, não Deus. Deus não mudou. Deus não escreveu na Bíblia, pastor, que ele se aposentou que depois que ele fez o mundo. Ele não falou assim, eu me aposentei e agora é problema de vocês. Se viram. A palavra de Deus relata outra coisa. A palavra de Deus fala que Ele vela pelas nossas vidas. Ele tem cuidado. A palavra de Deus fala que nós somos mais importantes do que o passarinho, do que o lírio do vale. A palavra de Deus fala isso. Ele fica esperando que a gente se manifeste. Ele nos deu essa liberdade de que nós nos manifestemos junto dele através da oração. E a gente vê aí na Bíblia vários exemplos de orações que foram bem-sucedidas. Bem-sucedidas. Orar, clamar diante de Deus, assim como diz em Jeremias, e ele tem revelado, ele tem trazido respostas, ele tem mostrado que ele não é um Deus que, como diz a Bíblia, ele não está de braço cruzado, não está com os olhos tapados, não está com os ouvidos tapados, está lá nos enxergando, nos ouvindo, pronto para nos atender, mas esperando o que a gente peça. E várias situações que a Bíblia registra, Deus falando, é Deus respondendo, é Deus trazendo a solução,
para todas essas coisas. É como a Bíblia fala, né? Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e ele vai ser eternamente. Deus não muda. Quem tem mudado muitas vezes sou eu, é você que está nos assistindo, né? E muitas vezes nós cobramos algo que a gente que vai ter que começar a arrumar isso nas nossas vidas. Se eu quero que Deus responda algo comigo, eu vou ter que criar uma intimidade, vou ter que criar um relacionamento. Se eu não tenho mais um relacionamento com Deus, eu vou ter que buscar isso. E meu amigo, eu quero falar para você, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Mas as pessoas esquecem de buscar a Deus até nas suas maiores emergências, né? Deus fala assim, olha, se tem alguém doente, chame os presbíteros, pastores, que orem, que unjam com o doente com óleo e orem. E diz ainda que a oração da fé, além de curar o enfermo, vai perdoar os pecados. Né? Mas o problema é que nós, quando tem alguém doente na nossa casa, vamos generalizar para a gente entender, o cristão, em vez de nós buscarmos primeiro a oração, a gente corre para o médico. Não que o médico não possa, ele está lá para isso. Não que Deus não possa usar o médico. Aliás, mas a primeira coisa a se fazer deveria ser a oração. Então, peraí, ó, eu estou com dor de cabeça, eu estou com diarreia, não importa. Primeira coisa que eu vou fazer é orar. E se eu quero ir ao médico, então eu vou orar a Deus, eu vou conduzir ao médico, eu vou levar meu filho, eu vou levar meus pais, que seja quem for, vou levar lá e o senhor, por favor, orienta o médico, dirija ele para que o que possa ser feito seja feito segundo a sua vontade. Nós orarmos primeiro, o resultado vai ser outro. Mas a gente corre primeiro para o médico, aí quando o médico diz assim, eu não sei mais o que fazer, aí a gente corre para Deus. É verdade. Está fazendo a oração errada. É verdade. Eu vejo assim hoje, pastor, Deus tem respondido às orações? Tem. Deus é um Deus que tem feito as mesmas coisas que ele fez ali no passado? Tem feito. Mas muitos ainda parece que estão assim, eu oro agora e quando eu chegar em casa eu quero ver o resultado. E não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar com Deus. Deus é diferente. É um tempo, né? É como o mês de Deus não tem 30 dias, né? O relógio de Deus não são 24 horas. É um tempo diferente do nosso. É um tempo diferente, né? Então Deus vai, com certeza, ele vai ouvir. Ele está ouvindo. Lógico que ele está ouvindo a minha oração, a sua oração, mas a nossa tendência hoje é que nós temos vivido no tempo do fast food. Eu quero para ontem. Né? Eu chego em algum lugar, eu peço um lanche, o lanche vem rápido, mas eu quero que o lanche esteja pronto. A hora que eu chegar lá, a pessoa adivinha o lanche que eu quero e eu quero comer no momento que eu chegar. E não é dessa maneira que vai acontecer. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer dessa maneira. Ele até faz, mas no geral existe um processo. Tem até aqui, eu separei aqui um versículo, lá em 2 Reis, no capítulo 19, um capítulo inteiro, embora eu não vou ler ele. Lá o rei Ezequias estava cercado, Jerusalém estava cercado, Israel estava cercado por um rei, e esse rei, o rei da Síria, ele manda um mensageiro lá e fala assim, não adianta você resistir, você viu fulano, ciclano, beltrano, o Deus deles não conseguiram me deter, o seu não vai conseguir também. E aí ele pega e vai orar a Deus. Fala, Deus, eu não acredito nisso que ele está dizendo, eu sei que o Senhor pode. Vai, clama a Deus, veste roupas de saco, põe cinza na cabeça, como era costume da época. E Deus diz para ele assim, pode ficar tranquilo. Ele não vai encostar um dedo em você, mas também você não vai levantar um dedo contra ele. Quem vai batalhar sou eu.
E não foi de imediato. Aí diz que o rei foi dormir. Quando amanheceu o dia, Deus já tinha feito o trabalho dele. Ele quis dizer assim, olha, há um período de tempo. A própria palavra diz assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então, ou seja, há um tempo. Agora, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Peraí, é rápido? Quem falou? A palavra também diz que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, o tempo para Deus tem uma diferença de medida com relação a nós. É preciso entender essa diferença para dizer, olha, eu coloquei nas mãos de Deus, agora eu descanso. Eu descanso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e esperar que ele faça o restante é oração. Eu não posso entregar o caminho a Deus se eu não conversar com ele. Verdade. Eu não posso entregar os meus problemas para Deus se eu não tiver um tete-a-tete com ele. Não vou mandar pelo correio nem passar um WhatsApp. Né? Vou ter que sentar lá, ajoelhar lá, por assim dizer, falar, Deus, vamos conversar. Vamos fazer uma reunião aqui, eu tenho uns probleminhas. Né? Vamos conversar. Então, você vê, Deus resolveu o problema do rei Ezequias. Mas não foi de imediato. Não estalou os dedos. Não se preocupe que ele não vai relar em você, mas você também não vai levantar um dedo contra ele. Eu vou. E mandou um anjo que foi lá e resolveu o problema. Então nós precisamos saber que nós precisamos ter essa intimidade. Oração é essa intimidade com Deus. Oração é essa conversa. E é o que está faltando hoje na igreja. Na igreja que eu digo, não dentro dos templos. Na igreja que sou eu e você. Exatamente. É nessa igreja que nós temos que restaurar essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento. O senhor citou logo no começo que eu sou um amigo de 20 anos atrás. Eu me lembro quando o senhor chegou com a família do senhor na igreja, né? Não nessa igreja onde nós estamos hoje, né? Mas num ministério onde nós somos abençoados, onde nós aprendemos muitas coisas ali. Verdade. E eu me lembro que a gente se reunia na escola dominical, o senhor não participava da mesma classe. Né? Eu dava aula numa classe, o senhor já estava em outra classe. Mas a esposa do senhor estava nessa classe que eu dava aula. E quando nós começava a aula, eu falava assim, você vai orar hoje? Ela fazia assim que não. E hoje eu não vejo mais essa dificuldade na vida dela. Porque exatamente. Hoje, na nossa igreja, eu vejo a esposa do senhor sair da onde ela está em algum momento e abraçar alguém e orar com essa pessoa. É como a gente disse, né, no início. Quando você está chegando, é compreensível que você tenha esse receio, né, que você tenha esse medo, e nem tanto de falar com Deus, mas talvez de interceder por alguém, né, que tenha esse medo. Mas agora já não é mais aceitável para um cristão maduro esquecer de conversar com Deus. Ele precisa ter essa intimidade com Deus. Deus espera que ele tenha isso lá, que ele tenha essa intimidade. E aí quando as pessoas conseguem chegar, ela fala, bom, agora eu fui lá, orei, pô, Deus resolveu. Então agora eu tô protegido. Ela acha que não vai acontecer mais nada, né? Ou espera que não aconteça mais nada. Fala, pô, senhor, ainda ontem eu falei, ainda ontem eu cheguei e o senhor resolveu. Agora de novo, esse mesmo rei Ezequias que eu estava falando, no capítulo seguinte, depois de ter se livrado da Síria, no capítulo seguinte ele fica doente. Verdade. Fica doente e Deus fala para ele assim, arruma sua casa. Arruma sua casa que você vai morrer. Arruma sua casa. E olha, você vê, para que Deus mande esse recado para ele desta forma, ele tinha intimidade com Deus. Tinha. E ele conversava com Deus. E aí Deus fala para ele, arruma sua casa que você vai morrer. E aí, pastor? E aí? Ele pegou, então, ele lembrou que ele tinha intimidade com Deus.
tinha um relacionamento com Deus. Aí ele vai lá de novo, bota o joelhinho no chão e fala com Deus e dá a Deus a justificativa do porquê ele quer viver um pouquinho mais. E diz a palavra que Deus ouve a oração dele, cura ele e ainda dá a ele mais 15 anos de vida. O interessante é que Deus não só curou e ele não deixou que ele morresse, mas disse para ele quanto tempo estava dando de extra. Então, É de extra para ele. aquele que estava sendo perseguido, estava cercado, Deus livrou. Daí, de repente, ele se adoece, né? E Deus fala assim, ó, coloca a sua casa em dia, porque você vai morrer, negão. É seu momento. É. Mas daí o que que acontece? Como o senhor falou, ele tinha intimidade. Ele conhecia quem era Deus. Ele sabia o que Deus podia fazer na vida dele. E o que ele faz? Ele vai ali, dá a sua justificativa e Deus dá mais 15 anos para ele viver. Né? Mas para viver de uma forma, né, adequada. Não viver uma forma relaxada. Né? Ó, Deus me ouviu, ele me livrou da mão do rei, ele falou que eu ia morrer, né? Me livrou da morte, me deu mais 15 anos, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Agora eu vou desperdiçar aqui. Não é dessa maneira, né? As pessoas hoje, às vezes ela luta tanto. Eu quero colocar aqui um exemplo que aconteceu na minha família, né? A gente cresceu num lar evangélico, onde o meu pai e a minha mãe nos levou para a igreja, logo que nós estava numa idade correta, uma idade onde nós entendíamos, né? Mas quando nós era nenê ainda, eles nos levavam na igreja, nos apresentaram na igreja. Daí chegou um momento que o meu pai, ele se desviou. Ele colocou alguns problemas, falou que não ia mais para a igreja por causa devido a esses problemas, mas a gente sabia quem estava por trás desses problemas. E minha mãe foi uma mulher assim que sempre cuidou de nós. Sempre, pastor. Se tinha algo que dava para a gente comer, ela não comia, às vezes, para dar para a gente comer. Né? Eu sou de uma família onde eu tenho mais 3 irmãos. Né? Somos em 4 irmãos. E os meus irmãos, junto comigo, foram criados da mesma maneira. Minha mãe não tinha um filho que ela preferia mais que o outro. Ela dava o amor da mesma forma para todos. E a minha mãe e o meu pai chegou um tempo que ele se desviou, ele começou a beber, né? Onde ele chegava em casa, eu não estou colocando isso para, talvez ele possa até ver, não para vir rebaixar ele ou para envergonhar ele, mas eu estou contando isso porque Deus pode fazer na minha e na sua vida também. Né? Foi um homem que chegava em casa bêbado, batia na minha mãe, que muitas vezes nós presenciamos isso, né? Mas a minha mãe nunca desistiu da vida do meu pai. Quando nós já estávamos, né, já na nossa adolescência, na nossa juventude, muitas vezes a gente via ainda isso acontecer e falava para minha mãe: mãe, larga dele. Vamos alugar uma casa, vamos viver feliz. Mas a minha mãe sempre falava não. Ela sempre estava ali lutando, ela sempre estava ali clamando a Deus para que Deus mudasse a vida do meu pai. E isso aí, pastor, sabe quantos anos passaram para que isso acontecesse? Quase 50 anos, né, da vida dela conjugal junto com meu pai. Mas ainda existia nesses 50 anos algo que falava para ela que ele ia ser mudado. Hoje, o meu pai não bebe mais. O meu pai, eu acho que faz uns 10 anos que eu não vejo mais meu pai bêbado. O meu pai, onde que vivia só para a rua, dentro de um bar, hoje ele passa o dia inteiro com a minha mãe.
né? Os dois juntos ali, né? Lógico que tem a faísca que sai, como a nossa também sai, né? Mas os dois estão ali junto, Você vê, né? né? Fruto de oração. E se ela tivesse desistido da oração, se ela não persistisse nessa oração, o que eu fico pensando, o que tinha acontecido com ela ou o que tinha acontecido com ele? Tá certo. A oração é. Então a oração, ela tem o poder, né? A oração é a chave que liga o motor, né? Outro dia eu estava vendo algo no Facebook, o patrão chamou um empregado para tirar sarro dele, né? Ele pegou e falou assim, eu quero que você pegue esse Fusca aqui e leve lá para cima, que eu vou mexer nele daqui a pouco. Mas o Fusca não tinha motor, pastor. E todas as outras pessoas que sabiam estavam caçoando desse rapaz. E o rapaz falava assim, por que o senhor está fazendo isso? Eu não sei dirigir. Eu nunca dirigi. Não, mas eu não estou perguntando se você sabe dirigir ou não. Eu quero que você pegue e leve lá para trás. Você não falou que o seu Deus é tudo? Que você agradece o seu Deus por causa disso, por causa daquilo? Então peça ajuda para o seu Deus agora. Eu quero ver se o seu Deus tem esse poder que tanto você fala aí. E ele virou as costas, pegou, entrou naquele Fusca, não sabendo de nada, deu partida no Fusca, o Fusca pegou, ele saiu e levou até lá em cima. E a hora que o seu patrão chegou lá em cima para encontrar com ele, o patrão dele estava chorando. E reconheceu que o Deus daquele servo dele existia. Ele tinha poder realmente. Né? Porque tudo que aquele homem ia fazer, ele agradecia a Deus, pedia ajuda de Deus. Né? Então, a gente hoje desiste muito fácil. A gente desiste da vida, talvez, de um filho, de uma esposa, de um marido, ou porque a gente ora e a gente não persevera na oração. A gente desiste muito fácil. E quando Deus veio e encontrou eu e você, Ele teve um período para trabalhar na minha vida, na sua, para a gente caminhar, começar a caminhar e chegar onde nós chegamos hoje. É verdade. E hoje, mesmo que nós estamos na presença de Deus, eu olho para a minha vida hoje e vejo assim, falta muita coisa ainda. Eu não sou ninguém. Logo que o Senhor lançou esse canal aqui, eu vou ser sincero com o Senhor. Eu comecei a ver as pessoas vindo aqui, o nosso pastor, os nossos pastores. Depois eu vi o nosso amigo Christian vindo aqui, o pastor Christian. E eu olhei assim e falei assim, Deus, eu estou muito distante ainda. Eles falavam com tanta propriedade, pastor, aqui, que eu falei assim, será que eu consigo falar com essa propriedade? E eu vi que faltava algo para a minha vida. Eu vi que eu não estava... Eu ouvia falar desse Deus, mas estava faltando um relacionamento com Ele. Estava faltando uma intimidade com Ele. Né? Onde eu pude ver isso e começar a trabalhar na minha vida. Começar a buscar. Porque se eu não buscar, pastor, ninguém vai buscar por mim. Exatamente. Isso tem que acontecer por mim. É como eu falei aqui no começo, Deus conhece aquilo que está no nosso coração, Ele conhece. Ele conhece o nosso pedido, Ele conhece. Ele conhece a minha luta diária, Ele conhece. Ele sabe os meus erros, Ele conhece. Os pecados que eu pratico, Ele sabe também. Mas é engraçado que muitas vezes a gente vem aqui e sabe pedir, dá nome naquilo que a gente quer. Mas quando a gente peca, Deus, perdoa o meu pecado, dá nome no seu pecado também.
Dá nome naquilo que você está fazendo de errado. A oração precisa ser completa, né? Né? A oração não é igual aquela brincadeira do passanel, né? Que chegava lá, era algo distorcido. Né? Não era nada daquilo que você tinha falado lá no começo. A oração não pode ser assim. A oração nossa tem que ser um telefone que não tem falha, que não seja interrompida. A nossa oração tem que ser algo tete a tete com Deus, onde eu possa falar, Ele me ouvir, onde Ele vai falar comigo e eu vou ouvir Ele. Você vê, as respostas das nossas orações com Deus, elas são também assim, sem intermediários, sem falhas, né? Tem alguns exemplos aí na palavra de orações que eu até queria citar aqui, que são assim bastante interessantes, né? Ana, a mãe do profeta Samuel, ela com certeza orava muito a Deus pedindo um filho, mas houve um momento em que ela não só orou, ela disse que ela orou, que ela clamou, que ela se derramou, que ela chorou diante de Deus. Chegou um momento que até me fugiu aqui a palavra, a pessoa que cuidava do templo, o sacerdote falou que ela estava bêbada. De tanto que ela estava se derramando diante de Deus. E ela disse para Deus assim, olha, eu quero um filho. Quero um filho, me dê um filho, senão eu morro. Era tipo uma vergonha para ela, né? Um opróbrio ali naquela época para ela não ter, né, o filho. Você vê a intimidade que ela criou com Deus nessas orações, Deus deu a ela o filho que ela queria. E ela devolveu ele para Deus, que se tornou o profeta que a gente tanto vê falar e da atuação dele dentro da palavra de Deus. Samuel. Outra oração importante que eu vejo é a oração do próprio Jesus. Está registrado lá em Mateus 26 e Lucas 22, quando ele, tomado de profunda tristeza na alma, no corpo, sabendo do que ia acontecer com ele, lá no Getsemane, ele disse até para os que acompanhavam ele, a minha alma está sofrendo, dói, então ore comigo. E orou. E ele orou e a dor era tanta que diz a Bíblia que ele transpirava sangue. Gota de sangue. Mas Deus é tão maravilhoso que apesar dele saber tudo que ele ia passar, todo o sofrimento dele, aquela intimidade com ele trouxe paz. Trouxe paz, e tanto que quando chegaram lá para prender ele não se escondeu de medo, ele já estava tranquilo. E também não desistiu, né, pastor? Também não desistiu, porque já tinha conversado com Deus, então ele disse assim, sou eu, quem vocês procuram sou eu, não precisa mexer com mais ninguém. Uhum. É tão interessante isso, que é a intimidade de Deus, a intimidade de Jesus com Deus, que é essa intimidade que nós precisamos ter, é isso que Deus espera de nós. E Jesus deu um outro exemplo de oração muito interessante, quando ele fala da oração do fariseu e do publicano. Ele não estava querendo envergonhar ou diminuir ou aumentar nenhum dos dois. Ele simplesmente mostra qual é o tipo de oração aceitável. É que naquele momento, naquele exemplo, era o do publicano. Com humildade, né? Se rasgando, se mostrando verdadeiramente diante de Deus, não querendo colocar uma capa, né? O fariseu estava colocando uma capa. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. E na verdade era só uma capa. Era algo que não era verdadeiro para ele. E aí as pessoas dizem assim, mas eu não sei orar. Não sei orar. E até os discípulos disseram para Jesus, nos ensina então a orar. E ele investiu esse tempinho. Eu vou ensinar vocês a orar. Quando orarem, façam assim. E aí, registrado lá em Mateus 6, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Então, não tem como eu não sei orar. Eu tenho vergonha. Cuidado, a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, você pode sim ter um processo. Fala assim, olha, é como a gente diz a respeito do medo. Eu posso ter medo, eu
que eu não posso é não ter a coragem de enfrentar os meus medos. Então, a oração é a mesma coisa. Eu posso ter inicialmente essa timidez, mas eu preciso ter a coragem de enfrentar ela e orar e clamar a Deus e falar, né? Porque são muitos os exemplos de oração que tem na Bíblia e todos eles de forma assim extraordinariamente atendida. Se nós pegarmos Deus de Gênesis, Apocalipse, há um tipo de oração para cada livro, né? Para cada cada capítulo, livro né, foi... da Bíblia, né? Tem um tipo de oração. Então, é como o senhor falou, existem vários exemplos na Bíblia. E hoje, as pessoas têm... é como fala, né? Eu creio que é em Oséias que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Falta de conhecimento do quê? Da palavra. Né? Se a gente... tem oração que a gente pode orar a palavra. Eu acho que é Amós 3:3, né? Entendeu? Tem tipo de orações assim que nós podemos fazer. Oração que a gente vê vários homens e várias mulheres que prevaleceram porque oraram, colocaram o seu joelho, né, no chão e clamaram a Deus. Vamos pegar aí o exemplo de Davi. Hoje a pessoa, ela acha indigna ela entrar na presença de Deus porque ela pecou ou porque ela tem algo de errado que ela julga que ela é inferior, ela não pode entrar na presença de Deus. Mas eu quero lembrar que Davi foi um homem que pecou. Um homem que a Bíblia fala que ele chegou e cometeu o adultério. Mas a Bíblia também fala, pastor, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque tinha intimidade com Deus. Porque tinha intimidade, porque ele sabia reconhecer, ele dava nome aos pecados dele, ele dava nome àquilo que ele fazia de errado. Né? É interessante que Davi chega, né, no Salmo e ele fala: Deus, não retire o seu espírito de mim. O porquê? Porque ele sabia que poderia acontecer isso. Mas ele teve a coragem, como o senhor falou aí, de reconhecer o erro, o pecado, e ao ponto de ele chegar para Deus e falar: Deus, faça tudo, mas não retire a sua presença de mim. É outra coisa que as pessoas se pedem, é que acham que a oração precisa ser longa, né? Não. Eu não consigo ficar 2 horas orando. Deus vai ficar feliz da vida se você conseguir. Né? Mas a Bíblia tem uma oração chamada aqui, a oração de Jabez. Eu acho que é uma das orações mais curtas que tem, né? Ele em palavras simples, diz assim: ó Deus, me proteja, alarga minha tenda e não deixa que nada de mal me aconteça. Acabou. Puro, simples e objetivo. E a palavra diz assim: e Deus atendeu o seu pedido. Então, a oração não precisa ser complicada, não precisa ser cheia de palavras bonitas. É claro, se você tem esse costume, tem um bom vocabulário, gosta, nada impede, né, de você usar, porque Deus vai te entender. Mas não há necessidade disso para falar com Deus. Você pode falar do seu jeito. Qual é o jeito certo de falar com Deus? É o seu jeito. Eu quero pegar aqui o exemplo que tem acontecido dentro da minha casa. O Davi, a gente fala assim para ele: Davi, ora agora. Ora por fulano, ora por essa questão, ora por... Antigamente o Davi, ele começava a orar e ele não falava nada. Deus faz isso, faz aquilo. Hoje não. Hoje o bichinho está incrementando a oração dele.
o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, sabe? E ele foi falando, você não, às vezes você fica assim, da onde está tirando isso? Porque ele ouve, ele vê. E pastor, eu vejo assim, como a palavra de Deus fala mesmo, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Se você for uma pessoa, um pai, que o seu filho vê você ajoelhado... Ou seja, que está no caminho. No caminho, ou o seu filho vê o pai, a mãe ajoelhado ali no pé da sua cama, no seu quarto, o que ele vai ter de exemplo? É isso mesmo. Às vezes a gente tem cobrado muito a nossa geração hoje. São jovens problemáticos, são adolescentes, isso, aquilo. O que você tem ensinado dentro da sua casa? Que ele viu, né? Eu vejo, às vezes eu pego a porta do quarto deles lá fechada, eu abro, o Davi está ajoelhado lá, orando. Eu mandei? Não. A Valéria mandou? Não. É algo que ele sente em fazer. Às vezes ele está na sala e ele fala assim, eu vou pro meu quarto, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar um pouco. Viu? Mudando um pouquinho de assunto, a gente achou que 1 hora era muito tempo, né? É nada. Nosso tempo já tá quase no final aqui, para a gente não prolongar muito. Mas eu ainda queria falar de algumas orações rápidas aqui. Algumas orações que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade, ou quase a metade do Novo Testamento. Em todas as suas cartas, ou a maioria delas, por assim dizer, ele abre dizendo assim, olha, não me canso de orar por vocês. Ou seja, dizendo que antes de escrever, estava orando a favor daqueles que iriam receber a carta. E ele faz várias orações. O apóstolo Pedro, lá em Atos 12, estava preso. Mas é algo que a palavra fala que a igreja orava incessantemente. Exatamente. E aí a igreja orou por ele. A igreja, vamos colocar aqui, a igreja não era um templo. A igreja eram as pessoas naquela época que não se cansavam, né? Tinha uma busca. E hoje, às vezes, a gente participa de uma oração, pastor, somente quando nós reunimos num templo. Lá em Atos 16, mostra Paulo e Silas orando e louvando a Deus. Deus vai lá e quebra as correntes, abre as cadeias, mas eles não saem. E isso salvou não uma vida, salvou uma família inteira. Né? Essa atitude deles. E hoje, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de lembrar que, infelizmente, hoje, a igreja está muito acostumada no 6 horas. Ora por mim. Não que a gente não possa, né? Lógico. Não que, aliás, porque a Bíblia fala para a gente orar isso. Uns pelos outros. Mas ela também fala aqui para a gente entrar no quarto botar os em secreto e ir lá. E orar. Então, peça assim, né? Peça assim para que orem por você. Mas diz assim, orem comigo e não por mim. Ora por mim que eu vou orar por mim também. Olha, eu estou orando e peço a sua ajuda em oração. É diferente de pedir uma ajuda e não ora por mim. Então, enquanto eu oro por você, você fica de braço cruzado esperando que Deus faça alguma coisa. Ore você também. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:10, né, ele faz uma oração e ele fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Perceba que a responsabilidade aqui de fortalecer é minha e sua. Não é do pastor. Pastor, entendeu? Ora por nós. Né? Pastor, ora. Não, você tem que se fortalecer, amado. Né? E isso, eu volto novamente a lembrar do celular. Quando o seu celular está descarregando, você vai lá, espeta o carregador na tomada e coloca nele para ele poder recarregar. E assim a oração faz. A oração é a mesma coisa. É minha e sua responsabilidade. É isso aí. Não é responsabilidade do meu pastor, não é responsabilidade de Deus. É a responsabilidade sua. Hoje a gente não quer ter muita responsabilidade, né?
A gente quer, assim, ver as coisas funcionando. Vamos terceirizar, né? Mas vamos terceirizar 6 horas por mim. E quando, às vezes, eu falo assim, hoje eu não vou orar. Você vai orar por você. Né? Não porque eu não posso orar, mas eu quero aqui, quando eu falo assim, eu quero despertar em você algo que você precisa fazer. É a mesma coisa, pastor. Eu não posso comer pelo Senhor e eu não posso dormir pelo Senhor. Porque eu não sei quanto que o senhor vai comer e vai saciar a sua fome, e eu também não sei o quanto que o senhor tem que dormir para o senhor acordar legal, não ter, né, sono durante o dia. A gente tem que entender. É algo que somente eu posso fazer. Então, a gente tem que se despertar a isso. Eu tenho que fazer essa busca. Né? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. É minha responsabilidade. É claro que as pessoas precisam entender que o pastor ele tem alegria em orar, não tenha dúvida. Lógico. Se pedir, ele vai orar. Mas ele vai ficar muito mais feliz quando ele ouvir assim, me ajuda em oração. Aí que está a questão. Me ajuda em oração. Porque afinal eu creio que ele vai se sentir mais alegre do que você chegar assim, pastor, ora por mim, porque, pastor, mas me ajuda em oração. Me ajuda em oração. É muito, muito vai mais surgir um gratificante. efeito maior. É muito mais gratificante. E Deus vai ver a sua postura. Hoje está faltando a gente ter uma postura na nossa vida. É isso aí, presbítero Paulo. Eu espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho mais a respeito de oração, que isso desperte nelas uma alegria de orar. Porque hoje a igreja está se esfriando por falta de oração. Então, filho... E eu espero que esse tema não fique somente aqui. Eu espero que esse tema você venha buscar para a sua vida. Porque não depende da minha palavra aqui, do nosso estudo, né, que foi feito aqui hoje, para que você venha crescer, para que você tenha essa intimidade. Verdade. Se você pegar agora, pastor, está chegando um momento onde nós vamos nos recolher, aonde Deus vai vir na minha presença e na sua. E qual vai ser a nossa reação com ele? Se esconder? Como fez com vergonha ou com medo? Ou nos relacionarmos com ele? Como fez Jesus. Mas é isso aí. Então, e nós estamos chegando ao final. Amém. Foi uma alegria estar aqui, conversar mais um pouquinho, né, sobre isso. E para você que está nos assistindo, eu espero que tenha despertado em você novamente o desejo de orar, se você não fazia, e se você já fazia, de intensificar ainda mais, quem sabe aí voltar a acordar às 3 da manhã, né, na madrugada, e ter uma conversa bem especial com Deus. Porque o objetivo desse canal não é te dar todas as respostas, mas é trazer aquela resposta que você procura de um jeito fácil, que você possa entender. Porque nós não temos todas as respostas, mas aqui nós temos, nós vamos te dar. Então, muito obrigado por ter estado conosco. Presbítero, mais uma vez, obrigado. Obrigado, senhor. Por ter aceitado o convite de última hora. Eu cheguei a anunciar que o pastor Rick Santana estaria conosco, mas ele teve um problema de saúde, né? Teve uma reação à vacina que ele tomou e aí, infelizmente, não pôde estar conosco, mas estará aqui numa outra oportunidade. Quero aproveitar e agradecer a ele, né, por ter aceito o convite, ter nos avisado também que não poderia estar aqui, e agradecê-lo por ter aceitado de última hora. Amém. Estar aqui conosco, né? Então, já que nós falamos sobre oração hoje, pastor, eu quero desafiar você que está nos assistindo a orar pela vida do servo do Senhor, né? Que teve essa reação, para que Deus possa colocar suas mãos sobre a vida dele, curá-lo, para que ele possa
também está aqui trazendo isso algo aí. para nossos corações. Ore pela Amém? vida do pastor Rick Santana, para que ele se recupere, para que ele se recupere rápido. Tem outros servos do Senhor aí, que inclusive estarão aqui conosco futuramente, que também estão passando por dificuldades com relação a esse vírus, ou porque estão com o Covid, ou porque estão com reação à vacina. Mas eu sei que você que está nos ouvindo vai orar. Então, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez as pessoas, as empresas que têm nos ajudado. Muito obrigado a cada um de vocês, a JS Material para Construção, a DWTS Engenharia, o Rancho das Verduras, a Dead Donuts, cada um na sua área tem nos ajudado, tem contribuído para que esse canal cresça. E você pode contribuir se inscrevendo no canal, compartilhando o link, dando um like aí se você gostou do nosso tema, para que outros possam ter a mesma oportunidade que você. Então, muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, Amém, presbítero, pastor. em nome de Jesus. Amém?